Então, estamos de volta com a nossa segunda aula de hoje, certo? E esta aula será de ciências, ok? Vamos dar continuidade aos nossos estudos do movimento da Terra, não é mesmo? Vimos o primeiro movimento semana passada, que foi o movimento de rotação, não é mesmo? Que é o movimento que a Terra dá em torno de si mesma, certo? Até usamos o exemplo do peão, não é mesmo? Até mesmo se você quiser rodar, girar um pouco, não para ficar tonto. Então você vai ver que você está girando em torno de si mesmo, certo? Então, do mesmo jeito é o movimento da Terra, o movimento de rotação. E é este movimento que dá origem ao dia e à noite, certo? Então, vamos agora para o segundo movimento da Terra, que está na página 409, certo? Então vamos lá, pegue o seu livro e abra ele na página 409, certo? Abra o livro na página 409. Então, como você já sabe, se você não conseguir encontrar a página rápido, não é mesmo? Então é só pausar o vídeo e abrir o livro na página 409, ok? Então, agora que você já está com o livro aberto, vamos para o movimento de translação, certo? Então, esse movimento está logo abaixo, certo? O início dele, onde está o cachorrinho. Logo abaixo, certo? Então, vamos lá começar a nossa leitura. E lembre-se, leia junto comigo e eu espero que vocês estejam assistindo às videoaulas mais de uma vez, certo? Porque pode passar algum detalhe desapercebido na primeira vez da explicação. Então, vamos lá. Movimento de translação. Além de girar em torno de si mesma, a Terra dá volta ao redor do Sol. Ela demora cerca de 365 dias e 6 horas para completar uma volta. E esse movimento da Terra ao redor do Sol chama-se translação. Então, a Terra, além de girar em torno de si mesma, não é mesmo? Quando ela faz o giro em torno de si mesma, ela também vai girando em torno do Sol, certo? Fazendo um movimento, sempre girando em torno de si mesma e girando em torno do Sol, certo? E este movimento leva, certo, para ele dar uma volta completa no Sol, 365 dias e 6 horas, ok? E o nome do movimento, como você já sabe, chama-se translação, ok? Então, vamos continuar. Durante o movimento de translação, os dois hemisférios, que são as metades da Terra, não é mesmo? Hemisfério sul e hemisfério norte, são iluminados de modo diferente por conta da inclinação da Terra. Então, durante o ano, certo? Quando a Terra está girando em torno do Sol, tem uma época do ano que o hemisfério norte tem mais sol do que o hemisfério sul. E vice-versa, tem uma época do ano que tem mais sol no hemisfério sul do que no norte, certo? Então, isso acontece também por causa do movimento de translação, certo? Então, agora vamos para a página 410, ok? Vamos lá, passe o livro para a página 410. Então, aqui na página 410, nós temos o esquema do movimento de translação, não é mesmo? Temos o Sol no centro, como nós já sabemos que o Sol é o centro do nosso sistema solar, não é mesmo? E temos o movimento de translação, certo? Temos aqui a Terra, o eixo, que é esta linha vermelha, certo? Que está representado de maneira imaginária, que corta a Terra de um polo ao outro, do polo norte ao polo sul, certo? E o movimento que ela vai fazendo em torno do Sol, certo? Então ela vai girando e leva 365 dias e 6 horas, ok? Então, à medida que ela vai girando, o eixo, certo, vai mudando, certo? E assim, um hemisfério acaba sendo mais iluminado do que outro, certo? Então vamos ver o que é que a legenda está dizendo. O eixo da Terra está sempre apontando para a mesma direção no espaço, então não muda, certo? O eixo está sempre nesta direção. Nessa figura, as cores são ilustrativas e a proporção da Terra, claro, em relação ao Sol,
não correspondem à realidade, certo? A única coisa que corresponde à realidade é que o eixo está apontado sempre para um lado só, ok? Então, sempre quando vê um mapa, é importante ler as legendas, ok? Vamos lá dar continuidade. O movimento de translação associado à inclinação da Terra dá origem às 4 estações do ano, certo? Que são primavera, verão, outono e inverno. Então, o movimento da Terra, perdão, deu uma paralisada aqui, certo? Mas é porque tem uns mosquitinhos, umas muriçocas que estão atacando minhas pernas. Aí, de vez em quando, dá uma travadinha, certo? Mas eu disse isso só para vocês acharem graça um pouco e quebrar o gelo na aula, certo? Então, o movimento associado à translação, certo? A translação associada à inclinação da Terra dá origem às estações do ano, certo? Como a primavera, que é conhecido como a época das flores, o verão, o outono, certo? Que quando as folhas caem, e o inverno, certo? Vamos dar continuidade. A duração dos dias e das noites estão sempre mudando no decorrer das estações do ano. No verão, os dias são mais longos e as noites mais curtas. No inverno, ocorre o contrário. Os dias são curtos e as noites mais longas. Então, até a duração do dia muda, certo? Muda durante, certo, a inclinação da Terra. O movimento de translação também influencia, certo, a duração do dia, certo? Por exemplo, no verão, que é a estação que nós estamos, certo? Mas que é popularmente conhecida como inverno. Só que a nossa estação chuvosa, certo, chama-se verão. Mas aí você não precisa sair dizendo isso para as pessoas mais velhas, certo? Os seus avós, dizendo que nós estamos no verão. Eles aprenderam de outra maneira, certo? E ninguém é burro ou falta inteligência por ter aprendido de outra maneira, ok? Então, nesta época do ano, você pode até notar, por exemplo, que quando é 6 horas da noite, às 18 horas, ainda está um pouco claro. 6h10 é que começa a escurecer, não é mesmo? Então, o dia é mais longo. E quando é 5h30 da manhã, o sol já está despontando, ou seja, já está nascendo, certo? No leste, então nascendo bem mais cedo. Às 5h20, 5h15 já está ficando claro. E já no inverno, que é a época mais fria, a época quando é o São João, o mês de julho, você pode notar que quando dá 5h30 da tarde já está escurecendo, não é mesmo? Então, no verão, os dias são mais longos e noites mais curtas. E no inverno, certo? As noites são mais longas e os dias mais curtos, ok? Então vamos lá continuar. Isso acontece porque a inclinação do eixo terrestre faz variar o tempo em que as regiões da Terra recebem a luz do Sol no decorrer do ano. Então, por que acontece isso? Por conta, certo, da inclinação do eixo. E como, certo, vamos supor aqui, não, vou fazer o exemplo com a mão, certo? Vamos mostrar aqui no mapa. Temos aqui, certo, a inclinação. Você pode notar que neste desenho está diferente, não é mesmo? Olhe, está mais inclinado para o sul, certo? Então aqui vai receber mais luz. Mas já nesse começa outra inclinação e a Terra já muda. Aqui, então, já está mais inclinado para o norte, então vai receber mais luz, certo? Então, desta maneira, os dias são influenciáveis. Quando está inclinado para o sul, certo? O eixo, então há mais luz no nosso hemisfério, na nossa metade do planeta, dias mais longos e noites curtas. E quando está voltado para o hemisfério norte, nós temos dias curtos e noites mais longas, ok? Tudo isso por conta do movimento da Terra e do eixo. Vamos lá, continuar. As variações na duração do dia e da noite é mais bem percebidas nas regiões próximas aos polos. Perto da linha do Equador, esta variação é pequena demais para ser notada. Então, quanto mais perto dos polos, certo? Por exemplo, mais ao norte e mais ao sul é que se nota essa diferença. Nós já notamos um pouco, não é mesmo? Estamos mais próximo à linha do Equador, mas ainda notamos, não é mesmo, que
anoitece mais tarde e amanhece mais cedo. Mas, por exemplo, quando está passando o jogo na televisão, por exemplo, é 6 horas da noite, ou então já perto de 7 horas, ainda está bem claro, não é mesmo? Então, ali já é bem mais ao sul, no estado do Rio de Janeiro e do São Paulo, certo? Então você vai ver que lá é bem mais claro por esta hora. Por quê? Porque está mais distante da linha do Equador e está recebendo mais luz, não é mesmo? Vamos lá continuar. Nos polos, ou seja, no polo norte e no polo sul, essa variação da iluminação é máxima. Durante 6 meses, o Sol aparece no céu cada vez mais próximo do horizonte e ao longo dia polar do verão. Nos 6 meses restantes, o Sol não aparece no céu e a longa noite polar do inverno, certo? Então, no Polo Sul, por exemplo, quando estamos no verão lá na Antártida, certo? Por exemplo, agora mesmo está claro, certo? Está sol, certo? Sol mesmo. E assim vai ser até julho, certo? Vai ficar sempre sol. O sol apenas baixa bem pouco, mas depois já aparece com força total, ok? Não tão quente como aqui, porque lá é bem mais frio, certo? E fica 6 meses no claro, certo? 6 meses de sol. E já no Polo Norte está, certo? 6 meses de escuro, certo? Sem fazer nenhum dia de sol, certo? E depois de julho, então com a inclinação da Terra, fica totalmente o contrário. No Polo Norte vai ser 6 meses de sol e na Antártida, certo? Vai ser 6 meses de noite, certo? Que aí esfria bastante mesmo, ok? Então, como eu estava dizendo, enquanto no Polo Norte ocorre o dia polar, no Polo Sul, na Antártida, ocorre a noite polar. Então, vamos lá continuar. Quanto mais perto chegamos do Polo Norte, mais tempo dura a noite polar do inverno e o dia polar do verão. Então, quanto mais nos aproximamos do norte, certo? Do Polo Norte, por exemplo, do Canadá, de países como a Noruega, a Finlândia, certo? Se você não sabe onde fica no mapa, você coloca Canadá no mapa mundial, ou então Noruega no mapa mundial. Aí vai mostrar, certo? Lá no Google onde fica, certo? Então lá sempre é maior o dia polar e também como a noite polar, certo? As pessoas que vivem próximas ao Polo Norte já estão acostumados com dias e noites tão longos, certo? Então, as pessoas que moram, certo, nesses países já estão acostumados com isso, certo? Porque já nascem e se criam desta maneira. Mas os turistas que visitam a região estranham bastante e dormem mal, certo? Porque realmente é como se fosse 4 horas da tarde e sendo tipo sol, claro como aqui fosse 4 horas da tarde, lá já sendo meia-noite, por exemplo, claro daquele jeito, certo? Então as pessoas dormem bem mal, os turistas, mas quem já mora lá está acostumado, certo? Vamos lá continuar. No Alasca, região localizada próxima ao Polo Norte, durante um dia do verão, o sol chega perto do horizonte à meia-noite, mas não se põe, certo? Então, o Alasca já é um estado, certo? Dos Estados Unidos da América, mas que não fica junto ao país. Ele é separado, certo? É em outra região, é vizinho ao Canadá, certo? Próximo ao Polo Norte. É apenas algo que alguns países têm, certo? Estados separados do seu território. E lá, quando dá meia-noite, o sol começa a se pôr, mas não se põe todo. É como se fosse 5:30 da tarde aqui, certo? E fica daquele jeito. E logo depois se põe novamente para clarear o dia, ok? Então, vamos para a página 411 para a gente ver, certo? Os exemplos. Então, aqui, certo, nós temos o Sol do meio-dia no Polo Norte, certo? E essa foto aqui é do ano 2000. Então, nós vemos aqui o Sol, certo? Bem alto, não é mesmo? No meio-dia, certo? E aqui nós temos o Sol também na meia-noite, certo? Essa foto foi retirada durante meio-dia, ou seja, 12 horas do dia. E aqui foi retirada às 12 horas da noite. Então, já imaginou, hein? Como deve ser
você 12 horas da noite tá esse sol, já é até bem difícil de dormir, não é mesmo? A gente às vezes dorme de dia e tem que estar tudo escuro, aquela coisa. Mas imagina aí, você 10 horas da noite querendo dormir e tá esse sol na janela. Então, tudo bem claro. Então, é difícil de se acostumar, certo? Para dormir a noite toda com o claro do sol, certo? Então, assim nesse dia do verão acontece o dia polar, como mostram as fotos acima. Quando chega o inverno, acontece o contrário. Durante 24 horas o sol não aparece e então é noite durante os 6 meses, certo? Então, essa foi a nossa aula de ciências de hoje, certo? E se você ficou com alguma dúvida dessa chuva de informações, você me liga, você diga, professor, não entendi isso. E a gente vai lá esclarecer a sua dúvida, certo? E eu sei que o vídeo foi um pouco mais longo, mas assista essa videoaula mais de uma vez, ok? E então nós temos aqui as atividades, certo? Você faça a atividade da página 411 e a atividade da página 412, ok? Então, essas foram as nossas aulas de hoje. Continue tomando cuidado, use máscara, use o álcool em gel, certo? E beba bastante água. E até amanhã com as nossas próximas aulas. Tchau!